congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, não há figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Verso 6. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Verso 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha quantas vezes aí? 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Estas águas são águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesta noite cremos que o Senhor fala alto aos nossos corações. O Senhor está aqui, ó Deus, para restaurar vidas, famílias, casamentos. O Senhor está nessa noite a fazer com que o pecado que de tão perto se aproxima, se afaste de nós, se afaste da nossa vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que caia por terra agora toda a batalha espiritual que os teus filhos estejam vivendo, toda a armadilha de Satanás contra a vida deles, toda tentativa do inimigo de destruição, de dizer que não é mais possível, de que não há mais saída, de que não haverá mais resposta. Mas nessa noite, Senhor, eu creio, porque o Senhor é o Deus da resposta, o Senhor é o Deus da cura, da libertação, da restauração desta família, desta vida, em nome de Jesus. Creio, Senhor, que o Senhor está fazendo um renovo aqui neste lugar, nesta noite. E o Senhor já começou a fazer desde o início deste culto. Antes de sairmos de nossas casas, o Senhor já estava trabalhando no nosso coração, o Senhor já estava nos moldando, mexendo em nós, colocando em nós o desejo ardente de te buscar. Por isso, Senhor, se há alguém com o coração, ó Pai, ferido nesta noite, se há alguém aqui, ó Deus, com o coração quebrantado, mas querendo a Tua presença, que Teu Espírito Santo venha fazer um milagre nesta vida, que o Teu Espírito Santo venha fazer esta obra que um dia o Senhor começou. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que agora possamos aquietar nossa alma diante do Senhor e saber que só o Senhor é Deus, capaz de fazer o impossível acontecer, a começar de agora. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, na Tua unção, e te agradecemos. Em Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Pode sentar. Nós temos aqui a história do povo de Israel relatada neste momento específico, um momento de libertação, um momento de tratamento da parte de Deus.
Deus sempre tratou o seu povo. Diga assim comigo: Deus sempre tratou o seu povo. Deus não deixa ninguém sem resposta. O problema é que somos nós que não temos a possibilidade, não estamos com os ouvidos atentos para ouvir, com os olhos sensíveis para perceber a voz de Deus. Deus não brinca de ser Deus, mesmo quando você e eu brincamos de ser servo. Deus não brinca de ser rei do seu povo, mesmo quando eu e você não somos fiéis a Ele como devemos. O povo de Israel viveu dois momentos importantes de sua história. O momento em que todo aquele povo se tornou escravo pelo faraó no Egito, e o momento onde aquele povo recebeu a promessa de Deus de ir para uma terra que mana leite e mel, uma terra onde tudo plantava dava, uma terra onde eles seriam felizes, uma terra onde Deus daria para eles. Eles viveram dois povos, viveram dois momentos. Eles viveram um momento de amargura e tinham a possibilidade de ter a esperança e a vitória. O Egito e a escravidão representam para mim e para você a escravidão do pecado. A terra prometida representa para mim e para você o céu, as mansões celestiais, que aquele que foi tirado do Egito da escravidão caminha para lá, para a terra prometida. Só tem uma coisa: entre o lugar da escravidão e entre o lugar da vitória demoraram quantos anos? Caminhando pelo deserto, quantos anos? 40 anos. 40 anos em que o povo de Israel seguiu sob os cuidados de Deus, mas o povo murmurou, o povo reclamou, o povo se queixou. E quando nós pegamos o mapa desse trajeto pelo deserto de Padã Arã, pelo deserto que vai do Egito até a terra de Canaã, todo esse deserto que passa pelo Monte Sinai, sabe quanto tempo demora para um homem? Um homem forte como o Edson, assim, ó, forte, né, Edson? Fazer o trajeto de lá para cá demora 40 dias em linha reta. Quantos dias demora? 40 dias. Mas esse povo, o povo de Israel, demorou quantos anos? 40 anos. Você sabe quando você está perdido numa cidade que você não conhece? Você está rodando as ruas, você passa perto daquela casa, já passei aqui, e você vai de novo, já passei por aqui, você fica em círculos, porque não sabe aonde tem que chegar e não sabe como voltar atrás. Assim era o povo de Israel, começou a andar em círculos, e Deus, com a promessa, porque aquele povo estava murmurando. Era um povo que tinha um Deus, que quando tinha fome, Deus mandava os pássaros do céu. A Bíblia diz que quando aquele povo estava com fome, as codornizes, as codornas, uma espécie de pássaro que tinha o costume de voar mais baixo, mas Deus mandava milhares e milhares, à altura de 1,5 metro. E o povo dava uma sacudida com um pau, com madeira, com um cesto, pegava aquelas codornizes. Quando eles tinham fome, Deus mandava o pão do céu. O pão vinha fresquinho. Imagina você ter uma padaria dessa, que vem lá do céu, não? Tinha sonho, tinha brigadeiro, era um negócio maravilhoso. E o povo reclamava, o povo murmurava, porque o povo não conhecia o Deus que servia. Diga comigo: o povo não conhecia quem? O Deus que servia. Olha, Deus tinha tirado aquele povo do Egito. Quando aquele povo, Moisés, chegou frente ao mar, Deus falou para ele abrir o mar com o seu cajado, com a vara que Deus tinha dado a ele para apacentar aquele povo. E aquele povo só murmurava: e agora, Moisés? E agora, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui. Olha o faraó ali atrás. Vem ele com as suas carruagens.
conhecia o Deus que tinha. Eu quero nessa noite trazer uma palavra no seu coração. Se você um dia aceitou Jesus, se você já teve a experiência de se converter a Cristo Jesus, entendendo que a escravidão que Jesus anunciou, presente no mundo, é destruição, morte, é falência, e você teve um encontro com o Senhor Jesus, mas tem vivido uma vida espiritual de mediunidade, eu quero dizer para você nessa noite: você ainda não conhece o Deus que serve. Se você não experimenta o sobrenatural de Deus, se Deus não te usa como uma ferramenta afiada, se você não é usado por Deus para restaurar famílias, transformar pessoas, se você não é usado pelo Espírito Santo de Deus para a conversão de almas, você ainda não conhece o Deus que você tem. Esse povo tinha do bom e do melhor. De noite fazia frio, Deus mandava uma tocha. De dia era calor no deserto, Deus mandava uma nuvem. Para o povo não passar calor, para o povo não sofrer frio. Mas esse povo só sabia reclamar. Ele não sabia marchar em linha reta. Ele poderia ter chegado antes, mas ele andou em círculo, porque não conhecia o Deus que tinha. Crente que não ora, não conhece o Deus que tem. Não adianta, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pode conhecer todas as histórias da Bíblia, ser amigo de todos os pastores, visitar todas as igrejas, conhecer todos os tipos de liturgia e de culto, ser um doutor em filosofia, mas se você não tem vida de oração, você não conhece o Deus que tem. E agora vem um segredo que eu quero te contar. Crente que não tem vida de oração, de busca, de clamor, só murmura, só reclama, só transfere a responsabilidade dos seus problemas para o outro. A culpa era sempre de Moisés, coitado de Moisés. A culpa é sempre da esposa, a culpa é sempre do filho, a culpa é sempre. E quando você está distante do Senhor, a sua vida só olha em cima, nunca vai para frente. É ou não é, irmãos? Nunca avança. E se parece que avança de um lado, retrocede do outro, porque o diabo, teu adversário, não está desatento. O crente é desatento, como esse povo, ao invés de clamar e buscar, ao invés de parar de murmurar e chorar aos pés do Deus eterno, Deus tinha tudo para dar. Quando Moisés sobe o monte e passa mais um pouquinho de tempo lá na presença do Senhor, esse povo fica desesperado. Cadê Moisés, hein? Moisés abandonou a gente. Tira os brincos, as pulseiras, os colares, faz um bezerro de ouro e começa a adorar. É isso que acontece na vida do cristão quando ele está longe da intimidade com Deus. Quando ele vê, ele está trocando os valores. Ele já não lê mais a Bíblia, ele gosta de novela. Ele fica pensando como será o capítulo da novela amanhã, mas ele não fica preocupado que vai vir no capítulo seguinte da Bíblia. Ele começa a murmurar e o casamento dele vai de mal a pior. Por quê? Ele não tem intimidade com Deus. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite: se você não tem intimidade com Deus, você não terá intimidade com seu esposo, com sua esposa. Intimidade, eu falo de relacionamento íntegro. Relacionamento inteiro é de ter a vida restaurada. Eu acabei peço 10 desculpas por ter chegado atrasado, eu fui fazer uma visita agora há pouco, às pressas, eu e minha esposa, e quando chegamos lá, tivemos a triste notícia de uma família com um casamento sendo desfeito. E se você pega o histórico e começa a analisar toda a história de vida, você vai ver murmuração sobre murmuração, deserto sobre deserto. A vida não anda, e sempre responsabilizando o outro pelos problemas. Ah, se aquele casal tivesse orado mais, se tivesse buscado mais, se tivesse clamado nos pés de Jesus, se tivesse não deixado as distrações desse mundo, mas o povo só culpava Moisés e murmurava.
Nessa noite eu quero te dizer: Deus não te tirou do Egito para ficar com saudade do Egito. Deus não te tirou do mundo para continuar com saudade do mundo. O povo de Israel estava lá: Moisés, estamos com sede. Lá no Egito tinha água. Leia comigo aqui, olha o que eles estavam reclamando. Olha aí, verso 5. Lá tinha cereal, barra de cereal. Lá tinha, olha aqui, lá tinha figos, tinha uva, Moisés, tinha romã, tinha água para beber. Esse povo podia clamar a Deus, qualquer coisa Deus daria, mas eles estavam com saudade do mundo. Eles estavam preferindo retornar ao caminho da escravidão e do pecado do que avançar com a mão do Senhor. Já viu isso? Crente na igreja com saudade do mundo? Sujeito que diz que é servo, mas no fundo ele dá mais mau testemunho do que um crente? Já viu isso? Quando você espera do cristão numa posição de ousadia, ele entrega os pontos para Satanás? O apóstolo Paulo diz que o nosso adversário, o diabo, ele é tão real e tão concreto como os anjos do Senhor, como o próprio Deus. Isso sabe disso quem enfrenta batalhas espirituais. Isso sabe disso quem está ali nas mãos de Deus sendo usado pelo Senhor. E ai de nós se não formos usados por Ele. Ai de nós se nós acharmos que somos alguma coisa, porque nada somos. Mas eu quero te dizer: busque intimidade com Deus. Busque. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de olhar o que você não tem, o que você não consegue. Olhe para a promessa que é a terra de Canaã, a terra prometida. Olhe para o Deus que você crê, para o Deus que você serve, e busque intimidade com Ele. Há 2 anos atrás eu fui na casa de uma moça que também o casamento estava destruído, corrompido a família. E quando nós estávamos lá, o Senhor me trouxe uma palavra. E quando eu estava saindo da casa dessa moça, o Senhor me deu uma revelação, me trouxe uma revelação que havia nos vasos de planta algo enterrado. E eu costumo, antes de falar para a pessoa, perguntar a Deus se eu tenho certeza mesmo que está falando isso comigo. Não é coisa da minha cabeça. E a gente aprende a sentir quando o Espírito Santo de Deus está falando, quando algo é de Deus e quando não é. E quando eu disse aquilo, falei: olha moça, você vai olhar o que tem nesse vaso. Fui para casa, eu e a Bia. Antes de chegarmos em casa, o telefone já estava tocando compulsivamente, e ela ligando e dizendo: volta aqui. O que é que Deus te falou? Que história é essa? E ela tinha no meio de mais ou menos uns 15 vasos de planta encontrado, enterrado ali no meio de um daqueles vasos, uma sunga do marido enrolada com tatuagem, um trabalho feito. E o Espírito de Deus tinha me dito que havia algo ali, mas eu falei ao Senhor e disse: olha, isso é obra de Satanás contra a tua vida. E você está dando brecha, está dando lugar, você está sem a visão espiritual, e você só procura porque você não enxerga o Deus que tem. Nessa noite eu quero dizer para você: eu não sei que obra espiritual há contra a tua vida, mas se você serve ao Deus Todo-Poderoso, os teus olhos estarão abertos no seu trabalho, os teus olhos estarão abertos em relação à sua vizinhança, os teus olhos estão abertos quando alguém com a vida destruída chega próximo de você. Deus abrirá a tua boca para curar o enfermo, para restaurar aquela vida. Amém? Mas ninguém faz isso se não tiver vida de oração, se não tiver joelho no chão, cara no pó. Eu vou te dizer, tem dia que eu tenho preguiça de orar, tem dia que eu quero mais ver o que aconteceu com o Brasil, com o time do Brasil, com o Fantástico quando eu chego no domingo depois do culto. Tem hora que o diabo parece que te cega, te anula, te enfraquece. E se você não clamar o sangue do Cordeiro,
Hoje você deixa de ir na igreja, domingo que vem você deixa também. Quando chegar no terceiro você deixou também. Quando chegar no quarto você já não quer mais ir à igreja. Porque chegar lá o pastor desce o cajado, não é isso? Então, para que eu vou na igreja? O pastor puxar minha orelha, né? Da parte de Deus. Agora, assim, esse texto fala algo muito importante. Que Moisés recebeu de Deus uma vara. E essa vara era para ser bênção. Esse cajado, gente, quando ele chegou para o faraó, para pedir o faraó para deixar o povo adorar lá na margem, no território limítrofe, lá na beira do território do Egito, né? O Egito de Canaã, o faraó falou: não, vocês não vão adorar não. E Deus deu autoridade para Moisés assim. Deus falou: olha para mim, Moisés, coloca a mão no peito. Ele colocou. Tira, Moisés. Quando ele tirou a mão dele, estava cheio de lepra. Deus falou: Moisés, coloca de novo. Ele colocou. Tira, Moisés. Quando ele tirou a mão, estava curada. Deus falou: Moisés, pega essa vara, joga ela no chão. Quando ele jogou, se transformou numa serpente. Pega no rabo dela, Moisés. Ele pegou. Quando ele pegou no rabo dela, ela se transformou de novo num cajado. Quando Moisés recebeu de Deus a autoridade espiritual, chegou perto do faraó, a Bíblia diz que os mágicos do faraó, movidos pelo poder das trevas, e o diabo é sujo. Você não fica brincando com o diabo não, porque o diabo quer te pegar na curva. E o diabo fez com que os mágicos fizessem com que as palmeiras se curvassem até próximo da terra, no chão, sem o quê? Quebrar. Os mágicos jogavam as varas no chão e se transformavam em cobra. Mas como Deus deu autoridade a Moisés, ele jogou o bastão dele no chão e a cobra de Moisés comeu todas as outras. Isso quer dizer autoridade espiritual. Não vai querer ter autoridade espiritual na carne, achar que grita bonito, fala bonito, que o diabo vai ter medo de você, que ele não tem medo disso não. Mas se você entender e conhecer Deus que você serve, Satanás vai bater em retirada da sua vida. Ele não vai ter brecha como no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Todas as vezes que o inimigo quiser esfriar o teu coração, a chama do Espírito Santo vai renovar o primeiro amor. E Moisés, conhecendo Deus que tinha, Deus falou: Moisés, agora essa vara, você, o povo está com sede, não está, Moisés? Mas você vai chegar, diz a Bíblia aqui, ó, olha lá o que acontece. Olha o que acontece no verso 11. Deus falou: Moisés, esse deserto está seco, o meu povo está com sede, mas eu quero dar água para o meu povo. Sabe por que Deus deixou aquele povo com sede e fome agora, nesse momento? Estavam de barriga cheia há muitos dias. Mas de repente Deus falou assim: esse povo só reclama. Eu dou, esse povo reclama. Eu abençoo, esse povo reclama, mas esse povo não me busca. Deus sabe o que Deus fez? Deus fechou um pouquinho a mão. Deus segurou um pouquinho a janela do céu. Falou assim: eu vou segurar um pouquinho para ver se esse povo, o que acontece com esse povo? Quando tudo vai bem, não é essa hora que você tem que buscar mais? Por que você tem que buscar quando as coisas começam a piorar? Mas Deus sabe que na nossa humanidade, a crueldade que há no nosso coração nos leva de maneira condicionada a buscar a Deus somente nas horas difíceis. Foi preciso esse povo começar a passar um pouco de necessidade. Mas mesmo assim, o povo de Israel não aprendeu. Deus é o Deus que quer te dar água, meu irmão. Eu não sei que deserto que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa: não seja como esse povo aqui não. Porque o Deus que quer te dar água, Ele tem água da vida. A Bíblia diz: eu sou o pão da vida, disse Jesus. Ele é o pão da vida para matar a sua fome daquilo que você precisa. Ele é a água da vida para matar a sua sede. Olha, o que tem de crente sedento de coisas de Deus, mas não pede. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
E é triste você ver crente vivendo uma vida pior que incrédulo, é ou não é, irmãos? Não é isso? Vivendo uma vida de miséria espiritual, de mendicância espiritual, porque não clama, porque não busca, porque não pede. Então, Moisés vem no centro desta palavra, desta mensagem da noite. Moisés recebe de Deus a ordem de tocar, apenas de tocar aquela rocha, porque dela iria brotar água. Mas sabe o que Moisés fez? Porque ele já estava cansado, ele estava já fatigado, ele estava emocionalmente esgotado. Ao invés de tocar, olha aqui, ao invés de tocar, o que ele faz? Ele bate com força. Quantas vezes? 2 vezes. Moisés estava cansado, sabe? Porque se você ler todo o texto, ele tinha acabado de lutar uma guerra com Amaleque. Amaleque não é o Amaleque da música do funk, não, tá? É Amaleque. Até o irmão lá em Itaúna, outro dia cheguei lá e estava cantando a música. Eu falei, que é esse irmão? Funk? Não, tem Amaleque lá na Bíblia. É o funk da Amaleque. Eu falei, não é não, meu irmão. Eu falei, repreenda esse nome de Jesus, vai cantar a música do Eterno, dos ouvidos, não é isso? Então Moisés estava tão cansado de lutar contra os Amaleques, os Amalequitas eram outro povo próximo dos Amalequitas, e ele estava tão cansado que como eles tiveram que Arão e Hur segurar nas mãos de Moisés, porque quando Moisés levantava a mão, o exército de Israel vencia o exército dos Amalequitas. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Deus querendo mostrar aquele povo que estava criticando Moisés, que Moisés era um ungido de Deus, que Moisés era escolhido de Deus, que aquele povo deveria respeitar a Moisés e o seu ministério. Mas Moisés estava cansado, por isso ele estava tendencioso a bater na rocha ao invés de apenas tocar com fé. Ele ficou com medo daquela rocha não quebrar, dela não abrir o suficiente, dela não ter água o suficiente. Então ele mesmo de cajado mesmo. Quero dizer uma coisa para você. Assim como Moisés estava emocionalmente desgastado, e ao invés de ser obediente a Deus, ele foi desobediente, ele foi ansioso, ele bateu com força, ele tomou a decisão errada. Você e eu somos carne e osso. Às vezes, a sua família, diante de algumas decisões que você precisa tomar, você está cansado, eu sei que está cansado. Você está angustiado, eu sei, você é igual a Moisés. Moisés estava tão cansado que não aguentava levantar as mãos, tiveram que segurar a mão dele. Depois colocaram uma pedra para ele sentar e ficaram lá segurando as mãos de Moisés. Mas Moisés não tinha o direito de bater naquela rocha, que Deus só mandou tocar com carinho, encostando na mão. Ele não tinha o direito de tomar a decisão errada só porque ele estava cansado, só porque ele estava já angustiado, fatigado. Ele não tinha esse direito de ser desobediente, mas ele usou como desculpa: Deus, eu estava cansado, por isso que eu fiz daquele jeito. Por isso você pode ter todos os motivos do mundo. Senhor, eu estava cansado daquele casamento, por isso abri mão. Senhor, eu estava cansado, Senhor, daquela pessoa, por isso que eu não evangelizei mais. Estava cansado de ouvir problema daquela pessoa. Senhor, eu estava cansado de ser frente para a igreja, resolvi dar um pulinho no bairro para ver como é que é, me divertir. Senhor, eu estava cansado disso, cansado daquilo, Senhor. Eu mereço, Senhor. O Senhor não me entende, Senhor. Moisés estava cansado, mas na hora de receber a bênção, ele tomou a decisão errada. Nessa noite eu quero dizer para você, é nos momentos mais tristes, mais cansativos, mais esgotantes, é quando você está no fio da decisão, quando você está na hora de tomar a decisão que Deus está te falando. É preciso que você seja obediente ao extremo. É preciso que você não dê desculpas a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua angústia, o que você tem pedido, o que você tem clamado, o que você tem vivido na sua casa,
mas o Deus que você crê, Ele conhece. E faltou a Moisés naquele momento orar mais, buscar mais, clamar mais. Ele estava cansado. Ele estava desgastado com toda aquela história. Um povo murmurando, reclamando dele. Deus querendo dele uma decisão. No fim das contas, ele entregou os pontos e bateu na rocha com força 2 vezes. Deus disse: Moisés, porque você bateu na rocha 2 vezes e não foi obediente, você não entrará com este povo na terra prometida. Toda aquela multidão de 2 milhões de pessoas aproximadamente, entre homens, mulheres e animais que ali estavam, e Moisés como líder, 2 milhões de pessoas, é mais do que a população do São Gonçalo. Com todo aquele povo reclamando, Moisés poderia sim ter continuado sendo fiel, continuado sendo obediente, mas ele entregou os pontos. A Bíblia diz que Deus não permite sobre sua vida nenhum problema, nenhuma tribulação que você não possa o quê? Suportar. E se você está passando por esse problema, por essa angústia, é porque você tem da parte de Deus já as ferramentas espirituais, os cajados espirituais como de Moisés, para enfrentar esta luta, para enfrentar essa batalha. O Deus que te tirou do Egito não te chamou para morrer no deserto, mas aquele povo não entrou na terra prometida. Quem entrou foi a descendência daqueles. A descendência daquele povo que estava ali com Moisés foi que, junto com Josué, entrou na terra prometida. Moisés morreu antes disso, e Deus usou Josué. Moisés foi um grande homem de Deus. Ele está no céu com o Senhor. Há vários relatos na Bíblia falando disso. Mas você pode ser um crente, ter aceitado Jesus e ir para o céu, mas perder a oportunidade de Deus fazer a sua história, usar a tua vida do início ao fim. Nessa noite eu quero te dizer que Moisés ficou no caminho para a terra prometida. Ele pisou no céu, mas na terra de Canaã ele não pisou. Ele não pisou. É bem certo que Deus cumpre essa promessa depois em Mateus 17, no monte da transfiguração, mas em vida, Moisés não pisou. Deus não permitiu. Às vezes Deus tem uma obra tão grande na sua vida, você está lá com os passos para a vitória, você está chegando na sua bênção, mas na hora de tomar posse dela, você entrega os pontos e você não pisa na promessa de Deus. Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Então nessa noite eu quero dizer para você, eu quero te convidar a clamar o sangue de Jesus e dizer assim: Senhor, eu não quero ficar no meio do caminho. Eu quero ir até a terra prometida. Eu quero tomar posse das promessas espirituais. Eu quero ser instrumento de Deus nas tuas mãos, Senhor, para salvar as almas perdidas da minha família, da minha casa, meus pais, meus irmãos, a minha vizinhança. Eu quero ser alguém que não mais murmura, mas que clama, mas que pede, que se humilha e que se encanta. Nessa noite eu quero convidar você para ficar em pé. E nós vamos juntos, antes de orarmos, fique em pé. Antes de orarmos juntos com o Ministério do Louvor, nós vamos cantar esse louvor que o Edson está tocando. E nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar a mão quem está do seu lado neste momento. Nós vamos juntos clamar o sangue do Cordeiro pela sua vida. Dê as mãos ao seu irmão, ao seu irmão que está do seu lado. E nós vamos colocar a tua vida diante do Senhor. Nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino e logo depois eu quero orar por você. Quero orar para que o Senhor visite o teu coração nesta noite. Vamos louvar o Senhor. Faça desse louvor uma oração.
parte de Deus essa palavra. E que nesta noite, eu não sei o que você está vivendo, eu não tenho noção